querido, aqui estamos para mais um estudo da série psicológica da nossa querida mentora Joana de Angelis. Essa música. Então, hoje nós estamos falando de um assunto muito propício, mas antes disso eu gostaria de convidar todos para a nossa prece inicial. Convido a todos para que possamos nos conectar para esse momento, né? Se a gente está entrando nessa psicosfera, os benfeitores, simpatizantes com esse estudo, possam nos auxiliar. E assim, nós buscamos o nosso amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso Mestre. Tu és a luz da nossa vida, Jesus. E é a Ti que nós agradecemos esse momento em que aqui estamos refletindo sobre os problemas do espírito, as nossas dificuldades, nossos conflitos. E se adentrando nos ensinamentos da nossa querida mentora Joana, que nos auxilie a lidar com as nossas dificuldades, para que possamos avançar na luz da evolução. Rogamos a Joana de Angelis que nos ampare, agradecemos a ela pelo acolhimento e aos demais benfeitores, simpatizantes com esse estudo. Possa se adentrar em cada lar, consolando a cada coração, fortalecendo a cada alma. E assim, Jesus, possamos progredir na nossa caminhada aqui na Terra. Sim, nós te pedimos a permissão para o estudo dessa noite. Assim seja. Então, hoje nós vamos falar do medo. E no livro Homem Integral, nós encontramos mensagens que nos falam sobre o medo, a ansiedade, a solidão, a morte. São alguns dos fatores perturbadores e que estão ligados ao medo, né? Então, a mentora começa a nos dizer que a maioria das criaturas padece a rigorosa constrição do medo, adversário dos mais cruéis. O medo é responsável por tragédias inomináveis que varrem a terra em todas as direções, gerando clima nefando de atrocidades de classificação muito complexa. O medo é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou uma ameaça. O medo é uma sintonia proveniente da insegurança decorrida de certas situações na vida. A gente sabe que muitas vezes o medo imaginário, quanta coisa ele pode acarretar para nós, né? Imaginamos uma coisa e aquilo vai crescendo, aquele medo vai tomando conta, vamos tendo um pavor, tendo ataques de sudorese, palpitações, aquilo, a taxa de adrenalina que vai aumentando, tudo muitas vezes imaginário. Mas existe também o medo quando estamos diante de um perigo real, né? Nós temos medo, ou uma ameaça, quando alguém nos ameaça, nós tememos pela nossa vida, né? Então, ela diz que o medo é um sintoma proveniente da insegurança decorrido de certas situações da vida.
E a mentora continua dizendo que, sob o comando do medo, homens e mulheres se atiram a dissipações venenosas, entregando-se a paulatino aniquilamento do qual dificilmente se liberta. O medo de enfrentar problemas, dissolvê-los como consequência do falso paternalismo do passado, empurra as mentes desencarnadas que intercambiam psiquicamente em clima de uma obsessão de longo curso entre as duas esferas, quem e além da morte, quer dizer, agora e depois da morte, continua. Então, a gente vê muitas vezes aqui que ela fala dos pais, que põe medo nos filhos, né? Olha, não fala com estranho, não fale com ninguém, você não pode isso, você não pode aquilo. Olha, se você fizer isso, você vai ser punido. Então, vai criando aquele medo na criança, que vai crescer um ser inseguro, dependente, sem nunca poder tomar decisões, porque ele é inseguro e tem medo de tudo, tem medo de se arriscar, tem medo de falir, tem medo de tudo. É uma pessoa extremamente insegura, porque foi lá, quando criança, que foram colocando nos sentimentos dele, olha, você tem que ter medo, porque tem 3 coisas que a criança tem medo: medo de ser abandonada, medo de não ser amada, né? E o medo da criança ser punida. Então, a criança que, quando ela não encontra o amor, a segurança nos pais, naturalmente essa criança vai se tornando insegura. Então, é muito importante que os pais coloquem para as crianças a realidade, mas não o medo, colocar o medo para que essa criança cresça sempre insegura, né? Com medo de um mundo irreal, né? Ela não vai conseguir se sobreviver lá fora. Então, ela está sempre buscando o apoio dos pais. Então, ela diz que raramente vencidos nos combates face a face de cada dia, o medo se alonga e prossegue, mesmo quando o espírito desencarna, permanecendo atado às reminiscências infelizes, anestesiado pela hipótese do pavor. Então, eu sou aqui e do lado do outro lado a mesma pessoa. Então, se eu tenho medo, se eu tenho pavor, do outro lado eu continuo tendo os mesmos sentimentos. Ela diz que jovem em todos os hemisférios do planeta sofre na atualidade os miasmas do medo que os intoxicam, enlouquecendo-os de surpresa. Então, a gente vê quantos jovens vão buscar nas drogas, né, nas dependências químicas, o apoio, o suporte, né, para suas dores, para seus medos, seus conflitos, né, porque não tem coragem, não tem vontade, eles não têm apoio, eles sentem o medo. Então, tudo isso vai gerando conflitos, né? Quantas depressões, quantos suicídios, medo de que fracassou, medo que, por causa do orgulho, perdeu o emprego, não tem coragem de contar porque se acha inferior, incapacitado, né?
e não consegue enfrentar a realidade. Então, o medo, o pavor, toma conta desse ser. E se ele não tem forças, muitas vezes ele busca os meios mais trágicos. A Joana fala que a movimentação de campos vibratórios muito sutis, onde o espírito é convidado a comportamentos edificantes, de maneira que contribua para a sua preservação e equilíbrio contínuos, ou seja, nós temos um mecanismo vibratório muito sutil, que atrai vibrações do plano espiritual. De acordo com aquilo que eu estou vibrando, com o meu pensamento, com a minha faixa mental, eu estou atraindo espíritos, né? Através do campo mental. E isso é muito sutil. E essas vibrações, se forem vibrações doentias, né? Se forem pensamentos infelizes, eu vou trair espíritos iguais. E muitas vezes o que pode acontecer, eu abrir porta para uma obsessão, facilmente, né? Mas que nós poderíamos estar nos conectando com o plano espiritual também, os nossos mentores, atraindo luz, e assim a escolha é sempre nossa, né? Então nós estamos nesse movimento, nesse mecanismo que poderia estar causando luz, gerando bem-estar, e às vezes nós estamos nesse mecanismo de lamentação, na alta condenação e da autopiedade. Então a gente vê quanto que é importante nós termos consciência e conhecimento dos nossos sentimentos, porque quando eu estou angustiada, eu estou com raiva, ou estou com medo, ou fragilizada, eu preciso me fortalecer. E aonde eu vou buscar essas forças? Nas preces, nos livros edificantes, nas palestras edificantes, que vão trazer meios para fortalecer o meu espírito e falar, não, eu tenho que me conectar com o meu anjo de guarda, porque todos nós temos um, né? E nós não lembramos nunca de orar para eles pedindo auxílio. Vamos ter o hábito de orar e pedir para eles nos auxiliar nesses momentos quando estamos sofrendo, né? Temos medo, pavor. E Joana vai falar que essa lamentável conduta está fincada em raízes das experiências anteriores. Muitas vezes o problema não é de agora. O espírito já traz com ele de outras vidas. Quando o espírito permitiu-se a ociosidade dourada, olha só o que ela fala, a ociosidade dourada, a preguiça, a falta de empenho, né? Então, as raízes estão ali. A inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas, que deveriam submeter ao talhame das paixões e das circunstâncias ambientais. Então, a gente vê que a gente vive numa sociedade totalmente materialista, que nos apresenta coisas assim, olha, para ser feliz tem que ter esse padrão. Você tem que ter o carro, você tem que ter uma casa, você tem que ter isso, você tem que ter roupa de marca, você tem que ter sapato de marca. Então, a gente vê que ainda é o sonho da nossa sociedade. Viver como reis e rainhas, sermos servidos
por todos, né? Então, quando vivemos numa mente anestesiada, ainda pensando e querendo isso, é surreal, né? Então, quando cai na realidade, sofre, tem depressão, tem um medo de enfrentar, né, a vergonha, o orgulho, que não deixa com que a pessoa, muitas vezes, passe por uma outra fase, né, que ela possa se conscientizar que aquele não é o caminho. Aí a gente vai falar agora da autoconsciência, que é uma grande solução para que nós possamos chegar ao nosso Deus interno. Quando Joana nos fala que a autoanálise contínua, serena e persistente em torno da realidade, da existência corporal, e a consideração em torno da pré-existência e sobrevivência do espírito contribui para a conquista da autoconsciência, para que seja alcançado o luminoso. O luminoso não é luminoso, é luminoso, que é um conceito derivado do latim, que vem do numen, significando emoção espiritual ou religiosa, despertadora, misteriosa ou inspiradora, que são acontecimentos psicológicos significativos que geram um êxtase, felicidade, libertadores. Quando entramos em torno com a luz, com um insight maior, né? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma prece e, de repente, eu me transporto para um mundo de luz, um mundo onde os espíritos felizes, e eu, então, tenho um luminoso. Eu realmente me transportei, né? Então, ela é um tipo de uma êxtase. Então, um acontecimento mediúnico, por exemplo, eu vejo um mentor espiritual, né? Ou eu vejo uma parte do mundo espiritual, eu estou tendo essa transe, é o luminoso. Então, é tudo aquilo que tem sentido dentro de nós. E olha que a mentora fala, né, quando os acontecimentos adquirem sentidos psicológicos, fatos, experiências, em sentido psicológico, e se torna experiência. Então, tudo que nós vivemos passa a ter um sentido psicológico. Mesmo que nós ainda não dominemos o porquê. Nós não precisamos raciocinar tudo, né? Mas, pelo menos, lidar com aquelas coisas que estão nos incomodando, que estão trazendo dificuldade para o nosso dia a dia. Então, o medo, a ansiedade, solidão são fatores que realmente influenciam na nossa vida, né? O medo é um sentimento de grande inquietação, a gente já sabe, né? E quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário, ou uma ameaça, é, portanto, um sintoma proveniente da insegurança decorrido de certas situações da vida. Então, ela diz que o medo natural decorre do instinto de sobrevivência, né? Que foi um dos primeiros sentimentos que o homem teve ali na época da caverna, né? Ele se recolheu na caverna para não ser atacado pelos animais. Então, ali tinha o instinto do medo, o instinto da sobrevivência, né?
Então, nós temos o medo de perder o emprego, de perder um ente querido, um amor, medo de fracassar, medo das catástrofes da natureza, das doenças, da epidemia, né, como a que estamos vivendo no momento, né, o Covid-19, quantas pessoas estão em estados críticos de medo, não sai de casa, medo de se contaminar, medo de morrer, né? E, e esse medo que toma conta de todos, né? Nesse momento que a pandemia tem dizimado tantas vítimas, tantas vidas, né? Então, ela diz que os fatores sociológicos e econômicos, a sociedade é competitiva, que promove muito ao indivíduo, mas só oferece ilusão, né? A sociedade materialista, as propagandas enganosas, um comercial, por exemplo, na televisão, mostra a felicidade daqueles que adquirem o carro do ano, né? A mulher tem que ser magra, ela tem que estar sempre na moda, então lançou a moda, eu tenho que ter a última, a última roupa, o último sapato, a última bolsa, a última bijuteria da moda, porque senão eu não sou aceita na sociedade, né? Então, é essa sociedade materialista que o indivíduo sofre, que é ilusória, né? Então, os tratamentos agressivos para emagrecer, né? Outras pessoas vão fazer cirurgia, lifo, e acabam morrendo, né? Perfurações de órgãos, a anestesia, né? O choque anafilático. Então, a gente vê que vão em busca de coisas que são ilusórias. Que o que basta é nós cuidarmos do nosso espírito, saber o porquê nós estamos aqui, qual a realidade do espírito. Tudo isso são coisas materiais, né? Não estou dizendo que ninguém deva se vestir, se arrumar e tudo, mas a gente tem que ter um limite, né? A gente não pode ir nessa leva, porque quando um pensamento meu, eu estou conectando com mentes que pensam iguais. Então, isso muitas vezes trazem vibrações que não eram só minha, mas que se conectaram com outras mentes, né? E então são essas coisas que a sociedade materialista tem colocado na vida das pessoas. Para ser feliz, tem que ser assim. Se você não seguir isso, você não vai ser feliz. E Joana coloca dois aspectos fundamentais em relação ao medo. Por um lado, ele faz parte do movimento de preservação, né? Porque ele faz com que a gente tome certos cuidados, né? Não colocar nossa vida em risco, mas ela enfatiza muito mais o medo como a característica patológica, no sentido de nós nos culparmos. Ela relaciona o medo com heranças psicológicas inscritas no inconsciente, ligadas à culpa. Aí, essa culpa por crimes do passado, por erros cometidos, ela vem em forma de medo. Então, eu já trago comigo, lá no meu inconsciente, o medo. Então, no sentido da gente não querer ser descoberto, por exemplo, aí vai ter uma série de manifestações patológicas, pode aparecer dos quadros de fobias,
alguns quadros de pânico e até mesmo de depressão, né? Ela traz alguns fatores endógenos e o exógenos. Então, o endógenos seria esse material da encarnação anterior, que fica no nosso inconsciente. Se manifesta através desse medo que vai tomando proporções maiores, exacerbadas, por ser o caso de uma timidez exacerbada. Então, vejam lá que eu estou trazendo fatores de outras encarnações. E são as coisas que a nossa vida vai apresentando enquanto desafios existenciais. Aí a gente vai ter desde os abalos sísmicos aos movimentos da natureza, movimentos políticos, terrorismo, violência urbana, tudo isso também vai se manifestar, desencadeando a nossa ansiedade. E aí o medo vai poder se manifestar, inclusive através de reações fisiológicas, aceleração cardíaca, sudorese, adrenalina, né, que vai sendo liberada em excesso. Então, a gente observa, e a Joana enfatiza de uma maneira firme, o quanto nós noticiamos uma quantidade incrível. Nós sabemos disso, e o quanto de lixo é jogado no nosso psiquismo, através de notícias sempre muito alarmantes, de coisas agressivas, e isso vai se somando dentro de nós, né? Por exemplo, os crimes, né? A gente, olha, eles estão parando no semáforo e estão roubando a sua bolsa. Você já sai de casa com medo, com aquele pânico. Aonde você para no farol, você fica, né? Olha, estão entrando na igreja, enquanto você põe a sua bolsa no banco e vai orar, eles vêm e roubam a sua bolsa. Você então tem medo de ir na igreja. Então, são essas coisas, esses lixos mentais, né, que vão jogando nosso psiquismo, né? As noticiários, né, que é assim, é assado, e fazem isso, fazem aquilo, então a gente vai se protegendo, esse medo vai tomando conta da gente, né, e vai se somando dentro de nós. Então, acaba que nós temos inúmeros exemplos na mídia, né, de situações violentas, cenas de novela, filmes, como os atores conseguem manifestar-se, né, super bem naquelas cenas agressivas, de discussões, brigas, e poucos exemplos nós temos de bondade, de uma maneira importante, são poucos os exemplos, né, de como nós devemos nos esforçar para funcionar. Temos mais exemplos negativos do que coisas boas, né, exemplos. A gente, por exemplo, quando a gente vê um Chico Xavier, um Divaldo Franco, a gente sabe do grande número de espíritos que estão encarnando para ajudar a construir esse padrão novo que ainda nos falta, né, como modelo. A gente tem escassez disso. Os exemplos que temos dos livros espíritas, aquelas personagens, os mentores, a gente vê como funciona a bondade, né? O que é a bondade. Mas a maioria das pessoas ainda vê a bondade como no mundo de prova e expiação, como o nosso, né? A gente vê que tem muitas pessoas que associam a bondade como uma coisa tola,
uma coisa boba, ingênua, né? E não como um movimento importante de coragem, como uma virtude que todos nós devemos buscar, né? A sermos bons. Então, tudo isso a mentora coloca de poder ir ao encontro para superar os nossos medos, a terapêutica do medo, né? Ela insiste muito e, em primeiro lugar, a gente pode reconhecer, porque na grande maioria das vezes nós escondemos de nós mesmos o medo que nós temos e podemos reconhecer aí, poder trabalhá-los e poder se dar conta, tomar consciência mesmo, né? E aí poder, através da prática do amor, poder ir diluindo esses requisitos. A gente vê, e tem tantos casos, né, de medos, de fobia, aí nós temos as fobias, fobia dos animais, tem pessoas que têm medo de animal, a claustrofobia, medo mórbido de espaços pequenos e fechados, né, a claustrofobia. Medo de elevador, e muitas vezes a gente vê a relação disso com as pessoas que foram enterradas vivas, em outras vidas no passado, aí vem com essa lembrança inconsciente, intensa, né? Medo de insetos, né? Aquela fobia de insetos sem nenhuma razão de ser, né? Muitas vezes estão relacionados com a decomposição do corpo físico, lá em outras vidas, que aquilo marcou, né? O medo de bicho, o medo de cachorro, de sapo, experiências traumáticas na infância, pode ser também, né? Foi mordida por um cachorro, foi arranhada por um gatinho, então aquilo traumatizou e eu cresço com aquele medo, né? E na atual reencarnação, né? Então vão desencadeando esses pavores. Então as coisas que nós mais tememos é o que muitas vezes nós desejamos, né? Aqui a gente vai falar um pouco de medo e desejo. Então, muitas vezes o que eu temo hoje é o que eu mais desejo. E aquelas coisas que nós tememos, muitas vezes, nós vamos em busca disso, inconscientemente. Por isso que algumas situações se apresentam em que a pessoa que mais teme, ela acaba precisando vivenciar para ter aquela experiência e aí poder superar esse medo. Tem pessoas que passam muitos anos da sua vida com medo de ter câncer, e aí mais tarde acaba se defrontando com a experiência da doença. Aí o grande medo que ela tinha acaba por ser sanado, né? Então, essas experiências nós criamos. Como diz, cuidado com os desejos, porque pode obter. Ou então, cuidado com o pensamento, porque pode acontecer, né? E tudo isso está dentro da psicologia profunda. E isso está relacionado. Joana vai dizer que é natural que predomine no seu inconsciente as incertezas, as ansiedades, as dores, as dificuldades de interpretar as ocorrências e submeter-se-lhes, superando quando possível, pois o pavor assenhorou-se, dando surgimento que se vem arrastando pela esteira dos milênios. Para esse desiderato, nunca será mais que se detenha na reflexão em torno do pensamento de Jesus Cristo, em forma de diretriz, uma diretriz salutar
para adquirir bem-estar, o amadurecimento interior, a vitória sobre os conflitos perturbadores. Então, a receita que a mentora nos deixa é que procuramos nos ensinamentos de Jesus a receita para, como forma de diretriz, uma diretriz salutar para a gente adquirir o bem-estar, o amadurecimento interior, a vitória sobre os conflitos perturbadores. Porque Jesus foi o maior terapeuta que a Terra já conheceu, né? As suas diretrizes, seus ensinamentos do amor, do autoconhecimento, tudo isso faz com que, se busquemos todos esses conceitos, nós nos libertaremos dos nossos conflitos. E ela diz que, ao mesmo tempo, o conhecimento dos postulados da doutrina espírita, notavelmente psicoterapêuticos, por explicar as causas de todos e qualquer acontecimentos, a responsabilidade que sempre decorre de cada ação praticada, porque nós somos inseridos na lei de causa e efeito, né? Então, toda causa tem um efeito. Eliminam a culpa e a necessidade de autopunição, desde que existe a consciência em si. Porque quando eu tenho essa consciência, e Jesus nos trouxe isso já há 2000 anos, nos falando, olha, cuidado com o que você faz. Lembra quando ele fala Pedro? Pedro, embainha a vossa espada, porque quem fere com a espada será ferido. Em outras palavras, tudo aquilo que eu fizer para o outro, eu vou ter que responder por ela. Eu vou ter que espiar, eu vou ter que passar por aquilo, né? Eu sou responsável. Então, a doutrina espírita, ela realmente vai nos mostrar a responsabilidade, despertar a nossa consciência e nos ensinar para que a gente possa compreender o que Jesus nos falou há 2000 anos atrás, que é tão atual, né? Ela diz que é, portanto, compreensível que toda ação apresente-se uma reação correspondente. E ela deixa esse tema para a nossa reflexão. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quando eu tenho a consciência de mim mesmo, o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo. Eu sei que eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu também sei que tudo aquilo que eu fizer, eu vou ter que colher. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, é óbvio que é delas que eu irei ter que colher. E ela encerra dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus 22, 39. Porque se eu amo a mim, eu quero o melhor para mim, então eu tenho que fazer isso para o próximo. Eu não posso querer para o meu próximo aquilo que não é bom para mim. Então, quando eu sei que aquilo é bom para mim, então eu faço para o outro. Então, são as reflexões da nossa querida mentora, que nos traz tantos ensinamentos, ilumina as nossas consciências e faz entender por que nosso sofrimento, ainda na Terra, se prolonga por tanto tempo, né? Por tantos séculos. Mas hoje, graças à doutrina espírita e a
e o conceito da psicologia transpessoal vem nos autoiluminar. Então, é isso que eu gostaria de deixar como reflexão para a noite de hoje, né? Então, aqui nós temos a nossa querida, a Dani. Boa noite, minha querida. E então, nós vamos encerrando, buscando encerrar com uma prece de agradecimento, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus por ter nos deixado tantos ensinamentos maravilhosos, a querida mentora Joana de Ângeles, pelos seus ensinamentos da série psicológica, que tanto tem contribuído para o entendimento da caminhada do espírito, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades de lidar no nosso dia a dia. Sempre nos amparando, sempre nos apontando o caminho para um mundo melhor, um mundo feliz, um mundo interior cheio de plenitude. Que abençoe a cada um que está conosco, que ela possa nos iluminar, nos amparar e fortalecer o nosso espírito. Tenhamos todos uma boa semana e que Jesus siga nos amparando hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, uma boa semana. Fico com Deus e até a